Olá, seja bem-vindo ao Juntos na Espiritualidade. Meu nome é Fabrício Oliveira. Já deixo aqui na tela inicial o nosso arroba, Juntos na Espiritualidade, no nosso Instagram, e também o QR Code. Se quiser apontar a câmera do teu celular, ele vai cair diretamente lá na nossa página, onde diariamente a gente faz os nossos conteúdos. O assunto de hoje aqui no nosso canal é falar sobre a renovação e a reforma íntima, o quanto isso é importante para a nossa proteção do nosso dia a dia, né? E para o nosso processo de cura também espiritual. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu trouxe um trecho da obra Socorro e Solução, é um trecho do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca, talvez muitos de vocês já conheçam, aonde ele traz esse trecho. A renovação que tanto almejamos em nossas vidas só vai acontecer quando nós largarmos todas as coisas imprestáveis que ainda estamos segurando. Se não largarmos as coisas já mortas, a vida não terá como se estabelecer em nós. Deus nos prestará todo o socorro necessário, mas é preciso que nos conscientizamos que a solução exige empunharmos a vassoura para varrer vigorosamente todo o mal que está em nossa vida. Bom, então o De Luca ele traz esse olhar de uma renovação diferente, tanto na vida íntima, né, a vida material, quanto na vida espiritual. E é isso que a gente vai falar daqui para frente. Por que que a gente precisa ter esse olhar de renovação em todos os sentidos da vida? Bom, primeiro, quando a gente fala de renovação espiritual, a gente está falando dessa nossa camada, né, de proteção, aonde eu não vou estar dando precedentes para a obsessão. Mas eu também tenho que ter um olhar para a renovação de tudo que a gente acumula. A gente está numa era de acumulação dentro das nossas casas de muito material. Tanto é que hoje todo mundo conhece, a gente tem vários programas, inclusive de televisão, onde tem os acumuladores, que a gente trata isso sim como uma doença. Tá? A questão é que quando a gente leva essa acumulação material, trazendo para o lado espiritual, a gente está levando precedentes para guardar coisas de um passado, coisas que não nos fazem mais bem, com isso baixando a nossa vibração. Então, quantas vezes a gente para no ano para fazer essa renovação material? 6 em 6 meses, uma vez por ano. Quantas vezes no ano a gente já parou, abriu o guarda-roupa, tirou absolutamente tudo e falou: Ah, vou doar essas peças de roupas, abri a garagem e tirei tudo das caixas e vou fazer de fato uma limpeza. A questão é que tudo isso é uma energia parada, é uma energia que nos conecta de fato com o passado. E essa às vezes não é uma energia que a gente gosta de reviver. Vamos dar um exemplo. Daqui a pouco eu tenho um casamento que não deu certo, já estou no meu terceiro casamento e eu tenho coisas guardadas lá ainda como presentes, como álbum de fotografia, coisas que não me fazem eu ter boas lembranças. Isso é uma energia parada, é uma energia que me conecta com o passado e que hoje se torna uma energia presa em mim, uma energia que a gente chama de coagulada. Então eu preciso me livrar disso para que a gente possa, com o tempo, se desprender e começar essa renovação, além do material, a renovação espiritual, tá? Então a gente vai acumulando coisas inúteis ao longo do tempo que a gente acha que vai usar um dia. Ah, vou lá, vou guardar um tênis que eu acho que eu posso usar numa caminhada e passou 5 anos e a gente não utilizou aquilo. Vou usar esse casaco no próximo inverno. Vai chegar o inverno, tu vai comprar um casaco novo e tu não vai utilizar aquilo. Então, isso é um tipo de energia presa, uma energia parada, tanto quando vem de nós, quando vem de alguém que já tenha tido desencarnado. Daqui a pouco faleceu, né, desencarnou um ente querido nosso e a gente começa a guardar coisas porque quer ter lembranças daquilo. Tá? Então, isso é muito importante de a gente estar verificando uma maneira, né, e a gente vai falar daqui para frente, qual é a maneira de a gente renovar isso. Já quando a gente fala de uma renovação espiritual, a gente está falando daquelas coisas que nós guardamos ao longo da nossa vida. Pode ser através do rancor, pode ser através da tristeza, do ódio, os pensamentos negativos, fofoca e uma coisa muito ligada à nossa atualidade, que é a depressão. Então, nós vamos acumulando coisas inúteis
ao longo desse tempo, e é muito importante a partir desse momento que a gente chega nesse estágio, que a gente consiga iniciar uma reforma íntima. Ou seja, a cura, ela sempre vai partir de nós. Quando a gente está obsediado, não adianta eu vir para o centro espírita, não adianta eu vir ir para uma igreja, não adianta eu tentar ler livros, fazer meditação, se não partir de você querer a melhora. Então é sempre a cura parte primeiro de mim. Primeiro eu preciso limpar dentro da minha casa. E olha como faz sentido. Quando eu falo limpar dentro da minha casa, ninguém começa varrendo a calçada lá fora e vindo para o quarto. Geralmente começa de dentro. Então eu preciso começar limpando internamente o meu espírito, o meu corpo, né? Estar bem comigo mesmo, para assim poder tirar as coisas ruins de dentro para fora. E é assim que funciona a limpeza da nossa casa também. Assim que funciona a limpeza de tudo que a gente percebe. Nunca de fora para dentro, e sim de dentro para fora. E como tudo vem de dentro para fora, a gente entra em reforma íntima. O que que é a reforma íntima? Nada mais é que dar uma nova direção naqueles valores que a gente já possui, né? E corrigir todas as deficiências dessas raízes que a gente vai ignorando ao longo da nossa vida, ou que a gente não tem em algum momento uma motivação para mudar. Então, é muito importante que a partir deste momento a gente consiga fazer essa reforma e entender que somos todos imperfeitos, em busca de uma evolução. Para a gente fazer essa reforma íntima, a gente tem que fazer um diagnóstico, tá? A gente sabe que a maior dificuldade da reforma íntima é justamente saber o que que a gente precisa reformar. Então, por isso eu trago esses 6 passos, que são os passos primordiais para que a gente possa começar a fazer uma mudança pequena, porém verdadeira dentro da nossa vida, certo? Então a primeira coisa é o quê? Fazer um diagnóstico de si. Para naquele momento que você precisa e faz um diagnóstico de como está a tua vida, tá? Para um pouco, pensa, pontua o que está bagunçado na minha vida. É o meu emprego? É a minha vida pessoal? É o meu relacionamento com amigos? É o meu relacionamento com a família? Então, é muito importante que nós sejamos honestos consigo mesmo. Porque se eu não for honesto comigo mesmo, que você, a pessoa que vou estar startando essa reforma, né? Lembra que eu falei que começa por mim, não adianta eu procurar ajuda em outros lugares se não começar por mim, né? Então a gente tem que cuidar com essa autossabotagem. Entra mesmo a história da dieta. Ah, vou começar a dieta na segunda-feira. Daí chega o fim de semana, estragou e jogou tudo fora, se auto-sabotou, tá? Então, o processo de mudança, ele não é um processo lindo, ele não é fácil. Ele é um processo que a gente precisa celebrar desde as pequenas vitórias até atingir o ápice lá da nossa reforma, que vai ser a parte necessária. Por que que eu estou falando isso? Porque quando nós não conseguimos fazer essa reforma íntima, a gente está abrindo os precedentes para a obsessão. E quando eu abro os precedentes para obsessão, daí que é como funciona a casa espírita aqui, e a grande maioria dos nossos pacientes hoje chegam aqui já obsediados, né, quando poderiam estar de alguma forma se protegendo mais. Bom, o que que é a obsessão? A obsessão, então, é o primeiro passo para que aconteça uma sintonia entre a espiritualidade e você. Por exemplo, se uma pessoa está tomada pelo ódio, a pessoa está doente, tá? Esse espírito que está sintonizado também com ódio ou também doente, vamos dizer assim, um espírito, um irmão mal intencionado, tá? Ele irá ser atraído pelo teu ódio. Então, como uma antena, ele vai ali se conectar, ter uma sintonia, né, uma similaridade, e aí vai ter essa conexão. Nós temos hoje diversos tipos de obsessão. Eu vou falar de 4 delas que são as principais e que mais ocorrem aqui em atendimento. Tá? Bom, o primeiro passo da desobsessão, a que a gente mais atende dentro de uma casa espírita, é a obsessão do desencarnado versus o encarnado. Mas a gente vem depois com o encarnado e o desencarnado, o encarnado versus encarnado, e essas poucas pessoas sabem que existe, e também a autoobsessão.
Vou falar dessas 4, mas a gente tem até a obsessão de desencarnado com desencarnado, para a gente ter uma ideia, que isso não vem ao caso no assunto de hoje, a gente pode falar num outro momento. Bom, quando eu entro na obsessão do desencarnado versus o encarnado, que é o mais comum, que a gente mais atende aqui, a gente está falando daquela pessoa, né, no caso nós, né, que estamos acompanhado por outro ser menos evoluído que nós, ou às vezes até com uma evolução em um entendimento bom, mas que pode nos causar durante o dia pesadelos, a dominação, aqueles pensamentos que vão vindo na nossa cabeça, o envolvimento fluídico e até chegar ao estágio mais grave que é a vampirização. Tá? Aquela pessoa, aquele espírito que está sugando muito da nossa energia e pode nos levar, sim, a um grau de depressão, a um grau de até suicídio no final. Quando a gente parte para o segundo estágio, eu estou falando do tipo de obsessão do encarnado versus o desencarnado. Poxa, Fabrício, mas o encarnado, eu, posso ser um obsessor de um espírito, sim. E acontece muito. Na grande maioria das vezes, isso acontece quando a gente perde algum familiar, tá? Quando a gente perde um amigo muito próximo, quando você tem um laço muito grande com uma pessoa, principalmente familiar, e não tem esse entendimento espiritual, você está de alguma maneira obsediando, não deixando esse espírito em paz, tá? Então, a gente diz que a gente precisa se desligar o quanto antes para dar espaço para esse espírito, tá? Após o desencarne, que ele possa ter o grau de evolução dele. Então, entra naqueles casos que a gente fica chorando toda hora, que a gente pega uma peça de roupa, daí entra nosso lado material, que a gente fica pegando a foto e chorando toda vez e não aceita a morte dessa pessoa. Então a gente precisa ter essa reforma íntima para poder também fazer com que esse espírito consiga sim ter uma melhora, né? E ter o grau de evolução para seguir na faculdade da vida dele. Bom, o terceiro tipo de obsessão que a gente fala muito aqui dentro da casa é o encarnado por o encarnado. Quando que acontece o encarnado por encarnado? É aquela pessoa viva, encarnada, que é também como aquela pessoa vampira, que ela está sempre sugando a tua energia. Porém, são pessoas que têm a mesma sintonia que você está vibrando no momento. Isso a gente fala dentro da escala de Hawkes, que a gente conversou na semana passada na palestra, uh, que eu expliquei muito bem isso. Eu sou uma antena e eu tenho outra antena. Eu absorvo a mesma sintonia dessa pessoa. Isso também acontece muitas vezes num trabalho. Bom, eu já chego com uma energia baixa, um vibracional mais baixo dentro do trabalho, e eu pego um gestor que é um gestor tóxico, que é um gestor que não trata bem, que é um gestor que já tem problemas com outras pessoas, ele vai ter um problema com você também. Também entra aqui aquele caso do amor doentio, aquela coisa de obsessão mesmo pela pessoa, que às vezes até confunde com um amor platônico, um amor que não é mais amor, é uma obsessão. Tá? Então a gente tem que ter todos esses cuidados. Aquela amizade que só é uma amizade por conveniência, é uma amizade quando precisa, aquela amizade que só é uma amizade para vícios, para beber, para drogas. Então tudo isso é uma obsessão de encarnado para encarnado. E por último, nós temos também a autoobsessão. O que é a autoobsessão? A autoobsessão é quando eu estou vibrando bem e de uma hora para outra eu me encontro com uma enfermidade, me encontro com algum transtorno emocional, tenho a perda de alguém na minha família, fico doente por algum motivo físico e não espiritual. Consequentemente, eu baixo o meu nível de vibração, e quando eu baixo esse meu nível de vibração, o que acontece? Eu me torno uma auto-obsessão. Então, eu começo a achar que tudo vai dar errado comigo, e de fato, quando eu entro em auto-obsessão, eu já abro o precedente para ter já o meu obsessor de fato ao meu lado, que vai seguir até a gente poder fazer um trabalho espiritual. Então, tudo isso é o importante dentro de uma reforma íntima para a gente entender que a cura parte de nós, tá? Quando que a gente faz essa cura? Essa cura ela vai partir
do momento que você achar que a tua vida precisa de mudança. Quando a gente falou ali sobre essa sintonia, tá? A gente fala de novo nessa escala. Essa escala eu gosto muito de trabalhar porque ela mostra muito o nível de consciência e o nível de emoção que a gente está vibrando no momento. A gente comenta que a gente está vibrando nesse cone de cima para baixo, é como se fosse uma montanha, né? Então eu tenho momentos que eu estou lá em cima do cone, momentos que eu estou lá embaixo do cone. Então, momentos que eu estou lá na alegria, no amor, na razão, mas tem momentos que eu vou cair e vou ter lá tristeza, apatia, culpa, vergonha e vou poder entrar na depressão. Por isso que a gente precisa ter essa reforma íntima o quanto antes para não vibrar tão baixo e para poder subir essa estação de vibração, tá? Quando que a gente faz isso? Como que a gente faz isso, Fabrício? A gente faz isso com o poder da oração. A gente tem que verbalizar a oração. Deus nos deu a voz para verbalizar. É óbvio que a oração no pensamento funciona? Funciona. Mas por que não tirar aquele minuto sozinho? Por que não tirar aquele minuto que você está em paz antes de dormir e fazer o Pai Nosso? Fazer o agradecimento, não só os pedidos. Então, quando a gente faz o agradecimento, a gente eleva esse padrão vibratório. A gente chega num grau que a gente vibra ali acima de 250, que é o que a gente precisa. Pelo menos estar na neutralidade durante o dia, para que a gente possa, com isso, se manter são, se manter serenos, né? Uh, então, esse é o recadinho de hoje. Oração, incenso, pedras, a defumação, tudo isso é válido, gente. Tudo isso é válido, independente da religião, se é católico, se é evangélico, se é espírita, é independente. A gente está falando de energia e a energia está em tudo. A energia está lá no material, como está no espiritual. Então, daqui a pouco vamos se perguntar, daqui a pouco hoje não seria o dia de a gente começar a abrir os guarda-roupas, abrir os nossos armários, abrir a garagem e começar a fazer uma limpeza e jogar coisas velhas fora, fazer doação, coisas que não fazem mais sentido para nós? Então é isso. Eu deixo novamente aí o nosso canal no YouTube, nosso canal no Instagram, @juntos na espiritualidade. Aguardo também sugestão de temas, pode estar colocando tanto aqui no YouTube quanto no Instagram e enviando sugestões para que a gente possa estar discutindo e falando nas lives lá no Instagram e aqui no YouTube, tá? Fiquem com Deus, que nossos irmãos de luz estejam com todos nós durante toda essa semana. Um beijo e até mais.